Olá, tudo bem com vocês? Como está todo mundo? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui com mais um vídeo nosso, tá? Eu estou recebendo bastante e-mails, bastante perguntas, as pessoas querendo fazer um acompanhamento melhor, né? E a gente tem o Instagram, para quem quiser acompanhar, só por Dr.Davi_Rodrigues. Seria o nosso Instagram, que sempre a gente está colocando coisas sobre medicina quântica, algumas dicas da vida pessoal também, certo? Quem quiser nos acompanhar é só se inscrever aqui no Instagram. Hoje nós vamos estar falando sobre metais tóxicos, né? Às vezes as perguntas falam assim, metal pesado, tem uma diferença em relação a o que é metal tóxico e metal pesado, mas na verdade é o seguinte: todo metal pesado é tóxico, nem todo metal tóxico é pesado. Por exemplo, o alumínio. O alumínio é um metal leve, que é extremamente tóxico, principalmente para a questão do fígado e da nossa circulação também, certo? Qual é a importância de a gente falar sobre metal tóxico? Porque as pessoas acabam tendo muitas doenças, muitos sintomas, procuram atendimento médico, são medicadas, mas na verdade o que aquele corpo está tendo é uma intoxicação por metal, e o fato dela tomar medicamento apenas não vai estar solucionando o problema, porque na verdade o corpo deseja ser limpado desse metal, que esse metal não atue mais no corpo, e assim, com isso ele vai ter um funcionamento mais perfeito, tá? Os metais tóxicos são vários, certo? Eu vou falar aqui dos principais, tá? Provavelmente alguns de vocês vão falar, e esse, eu li sobre isso com esse metal. É verdade, são vários. Se você ver a tabela periódica, são vários metais tóxicos. A cada dia que passa, descobre que esses metais, eles têm uma ação maléfica no nosso corpo humano. Inicialmente fala assim, olha, esse metal aqui não tem prejuízo nenhum. Aí a gente acaba fazendo próteses com esses metais, utiliza próteses ósseas e assim por diante. E depois, com um certo tempo, percebe que aquele metal também é tóxico para o corpo humano, né? Na minha opinião, tudo que vem de fora, que não tem no nosso corpo, é tóxico, mais cedo ou mais tarde, dependendo da quantidade, tá? Mas os mais comuns, aqueles que estão assim na nossa vida diária, que é muito mais fácil da gente se intoxicar por eles, são o alumínio, o cádmio, o mercúrio, o chumbo e o níquel. São os metais que mais estão na nossa vida para poder nos intoxicar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem mais algum que eu não falei, mas são esses mesmo, né? Tem o arsênio, tem outros metais, mas enfim, esses são aqueles que mais nos intoxicam. E qual a ação deles na nossa vida? Os dois mais perigosos são o mercúrio e o chumbo, né? Quem está intoxicado por chumbo, por mercúrio, tem uma quantidade de situações muito mais complexas. O corpo sofre muito mais, tá? Principalmente na área cerebral, em ambos, tá? Em termos de deficiência de memória, outras coisitas a mais, certo? O mercúrio forma muito amálgama, que é se juntar a outro metal, então fica mais difícil da gente fazer a limpeza dele, mas o alumínio atua muito na questão do fígado, juntamente com o cádmio. E o que eles fazem, né? Todas as nossas células, elas têm receptores, certo? Elas se comunicam com o organismo através dessas anteninhas que nós chamamos de receptores.
E os metais, eles acabam inibindo esse receptor. Então toda a nossa fisiologia, o funcionamento do corpo fica mais lento, certo? Além de o metal tóxico, quando a gente está com alguma intoxicação por metal, algum nutriente, algum mineral nutriente, por exemplo, ele é absorvido do corpo, como o zinco, o cálcio, o manganês, e isso vai fazendo com que a gente tenha outro tipo de problema de saúde. Por exemplo, se você for perdendo o cálcio, obviamente, você vai ter chance de ter osteoporose, né? Assim mesmo com magnésio e assim por diante. O cádmio, por exemplo, pacientes com hipertensão têm muita probabilidade de estar intoxicado com cádmio. E aí você desintoxica, corrige aqueles minerais que foram utilizados quando o corpo estava intoxicado, e aí a gente pode ter a correção da hipertensão sem tomar medicamento, tá? Essas coisas são as mais importantes. Agora, quando você tem intoxicação, a célula tem o seu funcionamento comprometido, você tem deficiências de minerais por conta dessa intoxicação, o que acontece? Você acaba tendo uma diminuição do pH. O pH em determinadas áreas do teu corpo vai diminuindo, e isso acaba sendo um ambiente favorável para a contaminação por parasitas, certo? Não dá para a gente falar todos aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o chumbo. Se você está intoxicado por chumbo, você tem mais chance de ter Streptococcus e Staphylococcus. Vocês já ouviram falar deles, né? E o Clostridium. Nossa, esse aqui causa muitos problemas de saúde. Então, a gente tem que estar sempre ligado com uma ideia. Eu estou intoxicado por metal tóxico, eu estou intoxicado por parasitas, certo? Então, quando você faz um tratamento de metal tóxico, alguém lê em algum lugar e fala assim, eu quero fazer uma descontaminação de metal tóxico. Não basta. Você tem que sempre lembrar que há necessidade de fazer algum tratamento para os parasitas também. Tem que procurar um médico que entende já desse assunto para você poder ter uma saúde melhor. Fora o fato de você fazer a reposição de nutrientes, como alguns minerais, algumas vitaminas, que porventura podem ter sido comprometidas, né, durante a intoxicação em relação aos metais. Tá? Agora, é fácil se limpar dos metais tóxicos? Não é fácil, certo? Primeiro, porque nós estamos o tempo inteiro se contaminando. Nós temos que fazer uma proposta de limpeza frequente, certo? Que nem você escova o dente frequente, que nem você se limpa frequente. Você tem gente que toma remédio para parasitas de uma forma frequente, e a limpeza dos metais tóxicos tem que ser uma coisa que fique na nossa ciência como necessidade da gente estar sempre limpando, porque há um prejuízo muito grande de ficar com essa contaminação, tá? Existem chás de coentro que a gente pode utilizar, existe um produto chamado MMS, que porventura eu vou fazer um vídeo sobre ele, que a gente pode utilizar para fazer uma desintoxicação. Eles não desintoxicam, eles quelam, porque lá é o seguinte, eles tiram a carga do metal e ele não vai fazer mais a ação maléfica no nosso corpo, tá? Ele fica lá, mas não está causando prejuízo. A gente tem que mandar para fora, e a melhor forma de mandar para fora são com equipamentos frequenciais. Eu chamo de equipamentos quânticos, tá? Eu vou mostrar aqui um videozinho de uma banheira que a gente chama de Hidrovitalis, que serve para limpar. Eu vou fazer a limpeza em mim mesmo, vou fazer uma filmagem e depois a gente volta aqui para conversar um pouco, tá bom? Estou aqui eu fazendo a minha desintoxicação geral, tá? A gente pode fazer vários tipos de desintoxicação da linfa, de metais tóxicos,
de parasitas. Esse equipamento que eu vou mostrar aqui para você, está aqui embaixo, ó. Esse equipamento é uma banheira Hidrovitalis, ela está lá acesa, certo? Existe um programinha de computador a qual ela é acoplada. Com esse programa eu posso utilizar o que eu quero desintoxicar, tá? Extremamente eficiente para fazer a retirada dos metais tóxicos, certo? Então a gente vem, ó, existe uma banheira que o nosso pé fica aqui dentro, certo? Por uma frequência específica que esse aparelho coloca e mais uma técnica chamada eletroporação, faz com que haja uma retirada, né, que justamente por conta dessa eletricidade, dessa frequência, ele acaba puxando o metal ou a sujeira que você está querendo, como solventes, agrotóxicos, ele acaba puxando, certo? Dependendo de cada programa, ele tem o seu tempo, a pessoa fica aqui 50 minutos, 1 hora. Normalmente a clínica é assim, ó, a gente tem as poltronas que as pessoas ficam fazendo os tratamentos, tá? Esse aqui é o Hidrovitalis, que é utilizado com uma extrema eficiência para fazer a limpeza de metais. Tanto metais, só o íon, ligas, amálgamas e assim por diante, tá? Bom, vocês viram aí como é que se faz a limpeza da forma de eu ver. É o mais eficiente possível. Depois que você faz toda a limpeza, você pode estar sempre utilizando coentro, pode estar sempre utilizando MMS, tem outras formas de fazer limpeza, né? Tem, o pessoal chama as lavagens intestinais, né? Os enemas, enfim. Tem formas de você se manter com a menor quantidade de metais no seu corpo, tá? Sempre leve isso em consideração. É uma das formas mais eficientes para a gente manter saúde, é estar limpo de metais tóxicos. Só que, olha só, produtos de limpeza, cosméticos, a própria alimentação por conta da utilização de agrotóxicos, isso tudo faz com que a gente tenha a possibilidade de estar se contaminando, tá? Então, sempre temos a ideia, temos que ter a ideia de que, de vez em quando, cabe a necessidade de fazer essa limpeza, tá bom? Outra coisa que eu vou sempre estar falando sobre isso. Quando a contaminação é via alimentação, certo? Lembre-se da dieta da gratidão. O fato da gente estar abençoando o alimento muda a carga energética dele e muda a carga energética dos metais tóxicos também, diminuindo a possibilidade de contaminação. Isso a gente está falando sobre física quântica, mecânica quântica, não é um entendimento linear, certo? 2 mais 2 igual a 4, é um entendimento de mecânica quântica. Quando a gente coloca a nossa intenção, há uma mudança no padrão físico, tá? Fica aí o nosso videozinho da semana. Grato a todos, até a próxima.